Passamos então agora para o terceiro tema, o livro Memórias de um Suicida, apresentado pelo José Manuel, do Centro Espírita Caminheiros da Luz, no Porto. Ora, boa tarde. Então, vamos falar um pouco sobre uma das principais obras de Ivone Amaral Pereira. Eu, por acaso, a minha cor preferida é o azul, mas hoje todos os slides estão em verde. Também tem um fundamento, porque é que estão em verde. Porque o verde é uma cor da esperança e quem perde a esperança é que realmente vai por um caminho que é um caminho errado e bastante prejudicial para o progresso e para o desenvolvimento da vida. Não é um progresso, é um retrocesso, ou pelo menos uma estagnação. E por isso optei pelo verde para, contrariando o título, dar esperança ou lembrar a necessidade da esperança para evitar o suicídio. Portanto, Memórias do Suicida é realmente essa obra uma obra reveladora que vale a pena ler. Devo começar por dizer a da minha satisfação e alegria em abordar esta obra de Ivone Amaral Pereira. Já tinha lido o livro há alguns anos, na época impressionei-me, embora como espírita tivesse uma noção dos infortúnios de pobres irmãos que se lançam ao suicídio. Num detalhe do livro, lembro-me da tristeza, quase enlouquecedora, do suicida que insistia em retornar para visitar seus entes queridos, o que não lhe era concedido por estarem seus familiares numa vida de miséria financeira e ainda mais moral. O desejo que o espírito suicida manifestava intensamente para visitar os seus familiares certamente iria proporcionar-lhe ainda algo mais desesperador diante da realidade dos factos. Mas perante os clamores que ele insistia junto dos espíritos que o auxiliavam, foi-lhe efetivamente permitido efetuar essa visita. E lá chegando, confirmou a situação de miséria e uma situação ainda mais alucinante, que foi ver a sua querida filha numa vida de prostituição. O livro ajuda-nos a aprender, a aceitar e a entender que o suicídio é a maior e pior atitude que um ser humano pode praticar. É realmente uma atitude gravíssima. Mais ainda do que um assassinato. Em toda a obra, tal como o episódio do trecho que atrás lembrei, mostra-nos toda a bondade, o zelo e o amor que os benfeitores espirituais têm com os seus pupilos e a forma como auxiliam os que se encontram em tratamento e que, por ainda não estarem suficientemente fortalecidos e renovados, porque passam por um período de renovação, não têm ainda maturidade para enfrentar e suportar choques emocionais de tamanha intensidade. O que resulta na interrupção do tratamento e, portanto, no retardamento do respectivo processo de recuperação. Por isso vejam que, para além do sofrimento associado a um ato de desespero, um ato de falta de esperança, o tratamento que depois é dispensado no plano espiritual, após um processo que se inicia sempre pela noção, primeiro o arrependimento e depois a tomada de consciência que afinal aquele ato não foi o fim de nada, a vida continuou. E como a vida continuou, vem o desespero e a necessidade de recuperar e de voltar a recomeçar. É sem dúvida um livro que todos deveremos colocar nas nossas prioridades de leitura.
Conheço companheiros que comentam: não sei porque demorei tanto para ler este livro. Alguns imaginavam que era um livro muito triste, outros que era pesado no sentido, por acaso até um livro volumoso, também é pesado, mas pesado no sentido de ser muito difícil a leitura, que os sofrimentos se arrastavam do começo ao fim do livro. É verdade que o livro também relata bastantes situações de sofrimento. Eu voluntariamente optei por não trazer para aqui nenhum relato desse tipo, porque já no início foram feitos alguns exemplos do que é sofrer. E nós queremos é ter esperança. Portanto, temos de ter consciência que realmente é um ato que nos prejudica, que tem que ser evitado a todo custo, que nós devemos no nosso dia-a-dia e sempre que nos confrontamos com pessoas que sentimos de alguma forma essa tendência, alertá-los, elucidá-los, semear no sentido de que compreendam que não é por esse caminho. Portanto, não é efetivamente um livro muito fácil de ler, mas é altamente recomendável que se leia. E o facto é que, após conhecerem a obra, alguns das pessoas que eu conheço que tinham pareceres antecipados, mais tarde voltam a ter vontade de lê-lo para recapitular o manancial de ensinamentos que deles recolheram. Todo o conteúdo desse maravilhoso livro é extremamente revelador. Revelador no sentido, se nos são dadas explicações sobre a realidade da vida, da verdade da vida e o que acontece quem envereda por esse caminho, essa tomada de consciência, esse alerta, leva necessariamente a mudar formas de pensar, a mudar comportamentos, a mudar a decisão. Esta obra fantástica foi-nos presenteada pelo Espírito. São vários os que editaram a obra. No entanto, há um que nos toca, como portugueses, particularmente. Porque foi um dos mais ilustres escritores portugueses, que foi Camilo Castelo Branco. Um romancista muito conhecido e muito respeitado. E que todos sabemos, pela biografia dele, infelizmente ele pôs termo à vida na sequência de algumas situações, paixões avassaladoras, que acabou por se suicidar. O livro é por isso ainda mais especial, porque foi revelado por um espírito que dominava... deixem lá fechar isto. Apareceu aqui uma mensagem que eu tinha que pegar. O livro torna-se ainda mais especial porque foi revelado por um espírito que dominava plenamente a língua portuguesa. E por ser um romancista, soube escrever de forma genuína a saga da sua vida após o suicídio. Então, vou dar alguns excertos de alguns pequenos relatos de Camilo Castelo Branco, em que ele, no fundo, transmite que o suicídio na vida de um ser humano é uma falsa solução. E é falsa solução porque são aqueles que não acreditam que existe vida para além da vida e pensavam que punham fim, ou pensam que punham fim aos seus problemas com o suicídio. Então, neste relato, ele dá alguns ensinamentos das próprias instruções que lhe foram dadas para se refazer e compreender o erro. Das instruções e experiências caridosamente ministradas ao nosso entendimento, a título de base e incentivo para uma urgente autorreforma de que tínhamos imperiosa necessidade, ele fala no plural, porque estavam numa colónia também, em que havia muitos mais espíritos, companheiros, que tinham feito o mesmo, visando ao inadiável progresso a ser realizado, destacaremos este esquema descrito nestas singelas anotações de Além-Túmulo. O homem é um composto de tríplice natureza, humana, astral e espiritual. Isto é, matéria, fluido e essência.
Esse composto poderá também ser traduzido numa expressão mais concreta e popular, assimilável ao primeiro grau de observação: corpo carnal, corpo fluídico ou perispírito e alma ou espírito. Sendo que do último é que se irradiam a vida, inteligência, sentimento, etc. Como o espírito é eterno, é aí que reside, nada se perde, porque continuamos com inteligência, continuamos com os mesmos sentimentos e continuaremos a irradiar a vida sob outra forma. Centelha onde se verifica, portanto o espírito, a centelha onde se verifica a essência divina e que no homem assinala a hereditariedade celeste. Desses três corpos, o primeiro é temporário. Todos sabemos que o nosso corpinho é uma fazenda para um dia ir para queimar ou ir para o lixo, conforme quiser. Obedecendo apenas à necessidade das circunstâncias inalienáveis que contornam o seu possuidor. Eu disse queimar, portanto, porque já começa a ser prática corrente, muitas vezes, a cremação. Eu confesso que, acreditando na doutrina espírita, acreditando na eternidade do espírito, provavelmente deverei ter alguns resquícios de vidas passadas em que andei a mandar queimar pessoas na fogueira ou qualquer coisa assim, porque eu, quando ainda não me sinto preparado, se me dissessem assim, para assinar um documento, quero ser cremado, eu ainda não me sinto preparado para isso, porque já acho que ia sentir muito ainda os efeitos de ver aquilo todo a arder. Tenho mandado a interrogar muito sobre isso, se calhar tem mesmo a ver, eu devo ter sido qualquer coisa de inquisidor, ou devo ter feito coisinhas muito mazinhas, e fico com isso, o meu medo deve estar associado aí. Portanto, descendo centelha na hereditariedade celeste. Desses três corpos, o primeiro é temporário, obedecendo apenas à necessidade das circunstâncias inalienáveis que contornam o seu possuidor, fadado à desorganização total por sua própria natureza, putrescível, oriunda do limo primitivo, que é o corpo carnal. O segundo é imortal e tende a progredir, desenvolver-se, aperfeiçoar-se através dos trabalhos incessantes nas lutas dos milénios, que é o fluídico. Ao passo que o espírito eterno, como a origem da qual provém, luz imperecível que tende a rebrilhar sempre mais aformoseada até retratar em grau relativo o fulgor supremo que lhe forneceu a vida, para a glória do seu mesmo Criador, que é a essência divina. Então, o nosso espírito é que é a essência divina. Imagem e semelhança que o será um dia, porque ainda estamos numa fase muito imperfeita, de todo poderoso Deus. Vivendo na Terra, esse ser inteligente que deverá evolver pela eternidade denomina-se homem. Temos que admitir, ou admito, existem outras formas de vida, existem espíritos mais adiantados que hão de viver já de outra forma, talvez não se chamem homem, não será mas que habitam outros planetas e outras galáxias. Um espírito volta várias vezes a tomar novo corpo carnal sobre a Terra. Nasce várias vezes a fim de tornar a conviver nas sociedades terrenas como homem, exatamente como este é levado a trocar de roupa muitas vezes. O suicida é um espírito, esta palavra parece chocante, mas está no livro e foi ditada por Camilo Castelo Branco. O suicida é um espírito criminoso, falido nos compromissos que tinha para com as leis sábias, justas e imutáveis estabelecidas pelo Criador, e que se vê obrigado a repetir a experiência na Terra em condições ainda mais penosas de sofrimento. Sem dúvida nenhuma, o livro Memórias do Suicida é uma obra exaustivamente citada por muitos autores e referendada por outros tantos. A todos aqueles amigos que ainda não o fizeram, eu diria que aconselhava vivamente que tomassem a resolução de o ler, ou se não o puderem ler, que o ouçam, porque também já existe em áudio
vídeo, áudio por vídeo. E está disponível na internet. No começo da obra, quando o autor cita e explica a sua situação de suicida e o seu estágio no Vale dos Suicidas, e se tivesse optado de fazer alguns relatos desse estágio no Vale dos Suicidas, aí é um bocadinho mais arrepiante. Há companheiros que podem achar a obra arrastada, mas a persistência será totalmente recompensada pelo que vem depois. Digamos que em poucos romances há a oportunidade de aprender tanto. As consequências do suicídio são maravilhosamente desvendadas. A importância dos trabalhadores do plano espiritual nas várias regiões. A transição das sessões mediúnicas e experimentalistas para as de socorro aos desencarnados. O tratamento dado aos suicidas no plano espiritual. A regressão de memória. A preparação e o planeamento da reencarnação nas colónias. A educação ministrada no plano espiritual. A atenção dada ao esperanto na espiritualidade. Portanto, há uma língua que há de conquistar e ganhar seguramente cada vez mais adeptos, porque se considera ser uma língua verdadeiramente universal. E a importância das artes nas esferas espirituais são apenas alguns dos muitos assuntos abordados de forma bastante completa e interessante. Além disto, o espírito, que na obra se chama Camilo Cândido Botelho, mas que mais tarde soube ser o nosso Camilo Castelo Branco, fala e descreve com muito carinho o nosso país, Portugal. Pelo que, e nós até ultimamente temos andado em alta, Portugal tem tido bastantes sucessos internacionais, não falo só de desporto, temos que falar de arte, temos que falar sobretudo da ciência também, porque temos que estarmos satisfeitos ou gostar de ser portugueses e gostar de poder viver em Portugal, que apesar de algumas dificuldades, não deixa de ser um país abençoado. Porque a maneira terna e amorosa com que trata a nossa e a sua pátria mexe com os corações de todos os portugueses. A história da obra é também muito interessante, porque a médium Ivone do Amaral Pereira, portanto, esperou quase 30 anos para verificar do que ali estava escrito e para que a obra viesse a ser publicada. O que lhe rendeu uma classificação, um tratamento da parte de Chico Xavier de heroína. É realmente uma ótima leitura, sem dúvida um dos melhores romances que podemos ter oportunidade de ler. E finalmente, uma exortação também de Camilo Castelo Branco, no final do livro de Memórias de um Suicida. E então ele, já refeito, vem dar um incentivo a todos aqueles que fracassaram. E um incentivo de coragem. E ele diz: coragem, peregrino do pecado, volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino e virtualiza o teu caráter aos embates remissores da dor educadora. Sofre e chora resignado, porque tuas lágrimas serão o manancial bendito onde se irá dessedentar tua consciência sequiosa de paz. Realmente, muitas das vezes, as nossas lágrimas, em muitas situações, serão talvez as pérolas, o colar de pérolas que nós estaremos a construir para poder mais tarde recolher. Deixa que teus pés sangrem entre os cardos e as arestas dos infortúnios,
das reparações terrenas. Que teu coração se despedace nas forjas da adversidade. Que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões, calcadas de angústias e solidão. Mas tem paciência e se humilde, lembrando-te de que tudo isso é passageiro. Tem de modificar-se com o teu reajustamento às sagradas leis que infringiste. E aprende, de uma vez para sempre, que és imortal e que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade. Fica o convite à reflexão. Não enverdar nunca pela falsa solução do suicídio. Pensarmos no que fazemos da vida que nos foi proporcionada, procurando compreender o que são verdadeiramente as nossas bênçãos, lembrando que tantas vezes onde os nossos olhos veem o mal está um bem, uma bênção reparadora e que nem sempre fazemos bom uso dela. E também termos em conta que na vida tudo é amor, até mesmo a dor. Boa tarde. Obrigado.